Bem-vinda de volta à aula 48 de MA 091 Matemática Básica, que trata da construção de triângulos. Nessa terceira parte da aula, veremos como construir triângulos nos casos ALA e LAA. Comecemos com um exemplo do caso ALA, que é aquele no qual conhecemos dois ângulos e o lado compreendido entre eles. Nesse exemplo, os ângulos medem 65 e 45 graus e o lado tem 9 centímetros. Como sempre, começaremos o traçado do nosso triângulo desenhando o lado AB. Este lado indicado em verde aqui na figura tem os 9 centímetros exigidos pelo enunciado. O nosso segundo passo consistirá em traçar um dos ângulos. Vamos começar pelo ângulo de 45 graus, que associamos ao vértice B. Colocando então o centro do nosso transferidor no ponto B, marcamos no transferidor o ângulo de 45 graus e traçamos a semirreta verde mostrada na figura. Observe que o segundo lado do triângulo deve pertencer à semirreta que parte de B e passa por D de dado. Para indicar a posição do terceiro lado, devemos repetir esse procedimento a partir do ponto A. Usamos, então, o transferidor para marcar o ângulo de 65 graus com relação ao lado AB. Em seguida, traçamos a semirreta que parte de A e forma esse ângulo. A interseção das duas semirretas que acabamos de desenhar é o ponto C, que é o terceiro vértice do nosso triângulo. Sendo assim, o triângulo indicado no enunciado é esse triângulo verde mostrado aqui no slide. Passemos agora a um segundo exemplo do caso ALA, no qual temos dois ângulos de 80 e 110 graus e um lado de 7 centímetros compreendido entre eles. Seguindo o nosso roteiro, vamos desenhar em azul o lado AB, que tem 7 centímetros, e, em seguida, o ângulo de 80 graus mostrado à esquerda a partir do ponto A e o ângulo de 110 graus mostrado à direita a partir do ponto B. Note, entretanto, que, nesse caso, as duas semirretas verdes mostradas na figura não se interceptam como desejávamos. Desta forma, não somos capazes de traçar o triângulo pedido. De fato, reparamos que as duas semirretas não se cruzam acima do segmento AB e que elas poderiam se cruzar abaixo desse segmento, mas aí, nesse caso, os ângulos não teriam as medidas desejadas. E o motivo da impossibilidade de se traçar o triângulo indicado no enunciado é o fato de que a soma desses dois ângulos aqui fornecidos é superior a 180 graus. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180, e se dois dos três ângulos já tiverem uma soma superior a esse valor, não será possível desenhar o triângulo. Essa, então, é uma condição óbvia para que o traçado seja possível no caso ALA. Passemos, então, a um exemplo do caso LAA. Neste exemplo, nós temos um lado de 10 centímetros que não está compreendido entre dois ângulos, um dos quais com 60 graus e o outro com 40 graus. Existe, de fato, uma maneira de desenhar triângulos no caso LAA, usando esquadros que precisam ser deslizados um com relação ao outro. Mas a forma mais fácil de traçar o triângulo é lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e, dado que conhecemos dois dos ângulos, que somados medem 100, deduzir que o terceiro ângulo deste triângulo deverá ter 180 menos 100 graus, que equivale a 80 graus. Acontece que esse último ângulo é adjacente ao lado de 10 centímetros fornecido no enunciado. E como mesmo acontece com o ângulo de 60 graus, caímos em um caso ALA, no qual temos um lado de 10 centímetros compreendido entre ângulos de 60 e 80 graus. Nesse caso, então, o traçado do triângulo segue o roteiro mostrado no slide anterior.
Observe que, como transformamos o caso LAA no caso ALA, a condição de que a soma dos ângulos fornecidos seja menor do que 180 também vale para este caso. Resumindo, então, tanto para o caso ALA como para o caso LAA, a condição imposta para que seja possível traçar o triângulo é que a soma dos ângulos fornecidos seja menor do que 180. Façamos agora exercícios envolvendo esses casos. Vamos então, em nosso primeiro exercício, recorrer ao GeoGebra para desenhar um triângulo com um lado de 12 centímetros compreendido entre ângulos de 60 e 50 graus. Comecemos então pelo lado de 12 centímetros que eu desenharei aqui embaixo. Agora, vamos traçar o ângulo de 60 graus partindo do ponto A. Aqui está esse ângulo indicado pequenininho embaixo, assim como o ponto B' indicado aqui em cima, que serve para o traçado da semirreta que parte de A e forma com o lado AB um ângulo desejado. Observe então que o ângulo entre o segmento AB e a semirreta AB' é 60 graus. Para encontrar o terceiro lado, vamos desenhar o ângulo de 50 graus com relação ao ponto B. Aqui está o ângulo indicado embaixo, bem como o ponto A' ali em cima, que permite que tracemos a semirreta BA', que forma com o segmento AB o ângulo de 50 graus como desejávamos. A interseção dessas duas semirretas é o último vértice do nosso triângulo, que chamamos aqui de C. Completando esse exercício, vamos pintar em marrom o triângulo solicitado pelo nosso enunciado. Aí está ele. Completando essa aula, vamos resolver um problema na forma LAA. Neste caso, desejamos desenhar um triângulo que tem um lado de 15 centímetros adjacente a um ângulo de 100 graus e oposto a um outro ângulo de 45 graus. Como é de praxe, iniciamos a resolução do problema desenhando o lado de 15 centímetros. De posse desse primeiro lado que liga os vértices AB, vamos desenhar agora o ângulo a ele adjacente, que mede 100 graus. Observe então que optamos por desenhar esse ângulo com relação ao vértice A e obtivemos aqui embaixo o ângulo de 100 graus e bem em cima da tela o ponto B', que é usado para traçar a semirreta que conterá o segundo lado do triângulo. Vamos então traçar essa semirreta ligando o ponto A a B'. Agora, o enunciado nos diz que o ângulo oposto ao lado AB mede 45 graus. Esse ângulo é o ângulo C, que não temos como localizar na figura, porque não sabemos o comprimento do lado que liga A a C. Neste caso, então, vamos recorrer ao fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e concluir que o ângulo associado ao vértice B medirá 180 menos 100 menos 45. Esse será, portanto, um ângulo de 35 graus adjacente ao lado AB que já desenhamos. Caímos assim num caso ala equivalente àquele que vimos no exercício anterior. Vamos, então, traçar este ângulo de 35 graus. Observe o ângulo indicado aqui embaixo, próximo ao vértice B, e observe também que o GeoGebra marcou o ponto A', que pertence à semirreta que conterá o lado BC. Aí está a semirreta. A interseção dessas duas semirretas será o terceiro vértice do triângulo que chamamos usualmente de C. Aí está o triângulo solicitado no enunciado, que vamos apenas pintar de marrom. Perfeito! Na próxima parte da aula, veremos o último caso de construção de triângulos, que é o caso LLA. Espero por vocês lá!